Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma edição do nosso Mercado Business. Como sempre, a gente batendo um papo aqui com empresas, gestores de negócios, enfim. Hoje a gente recebe Antônio Cavalcante, diretor executivo da Solar Cavalcante. A gente que está todos os dias com você na Rádio Hits FM em 103.1. A gente quer agradecer, inclusive, a sua grande audiência conosco todas as manhãs. A gente liderando a audiência de 8 até 11 da manhã. É o nosso Manhã Hits, lá na Hits FM 103.1. E aqui na Play Hits, sempre a gente se encontrando, né, semanalmente, com grandes empresários e grandes gestores. Antônio, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença aqui conosco. André, satisfação imensa estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, estar participando desse momento. Mercado Business, sempre uma satisfação enorme estar discutindo sobre o assunto, ainda mais voltado para o mercado de energia solar. E agradecer por toda essa oportunidade, Senado, da gente estar tendo essa conversa. Então espero que agregue o máximo aí para os ouvintes e que a gente tenha um bate-papo legal aqui para tirar todas as dúvidas e esclarecer um pouco mais sobre o atual cenário da energia solar no estado e no âmbito nacional. Você é especialista em energia solar, engenheiro civil também. Conta para quem está em casa, Antônio, você que é o diretor executivo da empresa, como foi que tudo começou da sua vida? Você, obviamente que eu acredito que na época não existia esse boom de energia solar, né? A energia podia até já existir, mas não existia o negócio em si. Fala um pouquinho para quem está em casa como foi que tudo começou. A gente começou a empresa, quando eu falo a gente, eu e meu sócio. Eu sou engenheiro civil, meu sócio engenheiro eletricista. A gente começou a empresa há 6 anos atrás, ainda no período de faculdade. Então a gente está ali no finalzinho do curso, com aquela inquietação de entender melhor sobre o cenário da engenharia. A gente começou a procurar meios que a gente pudesse atuar, vinculando as duas áreas de atuação, civil e engenharia elétrica. Então, nesse cenário do mercado, a gente conheceu a energia solar, através de cursos, treinamentos, e a gente se apaixonou pela área. Foi uma coisa que ali no primeiro treinamento impactou a gente de um jeito que a gente fez, poxa, a gente tem que investir nessa área, tem que dedicar os esforços a isso, porque a energia solar, André, é a energia mais democrática que existe. Uma pessoa com uma conta de R$300 pode adquirir essa tecnologia, aplicar ali no seu telhado da sua casa e ter uma economia mensal, eliminando aquele valor da conta de luz, pagando só uma taxa mínima de 50, 70, 100 reais por mês, depende do perfil do cliente. Então, isso aí trouxe um cenário para a gente que impactou a gente, poxa, a gente pode trabalhar com a engenharia, pode aplicar isso para vários perfis de clientes e pode trazer uma economia financeira, social e ambiental. Aqueles 3 pilares da sustentabilidade para aquele determinado perfil de cliente. Então a gente começou há 6 anos atrás, a gente se formou na faculdade, eu me formei na Unicap, o meu sócio na Nassau, e com isso a gente começou a estruturar o cenário, ali no começo foi bem difícil. E nesse começo, Antônio, você imaginava que ia enveredar para esse ramo de placas solares? Porque eu imagino que no início da sua formação acadêmica e do seu sócio também, vocês se imaginavam, não, vamos ser mais um engenheiro na multidão nessa parte de energia, né? Porque veio essa parte do empreendedorismo. Você estava se formando para ser apenas um engenheiro civil? Ou você já tinha na sua ótica, assim, eu vou me formar, vou ser engenheiro civil, mas eu vou procurar empreender? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque geralmente a gente se forma, eu, por exemplo, quando eu tive minha formação, eu não imaginava empreender. Você sempre imagina passar num concurso, ser empregado de alguma empresa, né? A faculdade prepara a gente para isso. Então, se a gente pegar uma ementa atual de uma faculdade, lógico, vem se modernizando, vem se atualizando, mas ali você não vê praticamente nenhuma cadeira de negócio, nenhuma cadeira de finanças, nenhuma cadeira de empreendedorismo, está começando a ser implementado no cenário atual. Mas a faculdade prepara você para ser empregado, né? Então, dificilmente você sai da faculdade com a visão de empreender. Ali a gente começou, eu e meu sócio, a gente começou a trabalhar com outras áreas. Meu primeiro trabalho na engenharia foi engenharia rodoviária, com pavimentação, rodovias, asfaltos, obra de arte especial, que são pontes, viadutos e assim por diante. O meu sócio, ele estava na refinaria, trabalhando com elétrica pesada lá em Suape. Então a gente saiu dessa área que a gente estava ali trabalhando na determinada vertente da engenharia e começou a investir na energia solar, de acordo com o cenário que a gente falou antes aqui.
Então, a visão de empreender no Brasil é bem difícil. É um desafio gigante. Como já é clichê da gente falar, o empreender no Brasil não é para amador. Então, no começo ali, leva muito tapa na cara. Então, no começo da empresa, André, a gente projetava, vendia, instalava, subia no telhado para instalar. Fazia todo o processo ali de uma implementação de energia solar para o cliente. E graças a Deus, aí, com o decorrer do tempo, a gente foi pegando um amadurecimento de negócio. A gente começou a empresa no ITEP, que é o Instituto Tecnológico de Pernambuco, como incubada. Então lá a gente teve a oportunidade de aprender um bocado ali sobre gestão. A gente passou um ano como incubada, saiu ali da incubadora, começou a ter o escritório próprio, tocar o negócio de forma mais independente. E fazendo treinamentos e conhecimentos aí na área, a gente começou a ter uma visão de gestão mais aguçada. E hoje a empresa está com um quadro bem estruturado. A gente está chegando a 6 anos de mercado, finalizando o ano com mais de 500 projetos realizados, todos voltados para a energia solar, e terminando o ano com 8 estados. A gente tem 5 estados aqui no Nordeste: Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Tem 2 no norte do país, com atuação também, que é a Amazônia e Roraima. E entrou recentemente São Paulo. Um mês atrás a gente fechou o nosso primeiro projeto em São Paulo, um projeto num perfil mais industrial, e a gente está terminando o ano com 8 estados. Então o começo foi bem difícil, a gente veio aprendendo e ainda continua aprendendo, ninguém deixa de aprender. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito bem estruturada, profissionais de excelente qualidade aí, desde a engenharia até a parte comercial e a parte administrativa, recursos humanos e assim por diante. E a equipe vem desenvolvendo um trabalho de forma tão extraordinária que a gente vem se desenvolvendo cada vez mais. Mas o começo foi um desafio gigante que calejou a gente para o cenário atual, entendeu? Eu imagino, é verdade, você tem razão. Ô Antônio, explica para quem está em casa, eu sei, mas muita gente não sabe, como é que funciona o processo da energia solar? Porque tem, né, botar uma placa no telhado e acabou-se o mundo, né? Não é bem assim, tem todo um processo técnico. O porquê da luz solar, ela gera uma energia dentro de casa. Explica um pouquinho tecnicamente, de uma forma bacana, para que a pessoa possa entender e, através disso, possa despertar nas pessoas o interesse em também ter essa economia gigante para suas residências e suas empresas, tendo em vista que temos muitos empresários aqui que nos assistem, nos acompanham no programa e ainda não tem essa opção no seu negócio, na sua empresa, na sua fábrica, na sua indústria. Certo. O processo, eu vou sintetizar aqui como funciona o processo da energia solar, André. Então, imagina comigo o telhado de uma residência ou de um comércio. Imagina o telhado. Então, todo mundo praticamente já viu uma placa solar no telhado de alguma casa, de algum comércio ou até no solo de alguma determinada localidade. Então ali tem um telhado da residência ou do comércio, a placa solar ali está fazendo um trabalho braçal, ela está ali captando a luz do sol, que é a irradiância solar, onde ela capta aquela luz do sol e transforma aquela luz do sol em energia contínua. Que essa energia contínua é direcionada para um inversor. O inversor a gente costuma dizer que é o cérebro do sistema, que faz a parte da inversão da energia do sol em corrente contínua para a energia alternada. Quem foi que inventou isso, hein? Isso é uma boa pergunta. Isso aí tem que analisar quem foi o inventor dessa história, porque é uma coisa fantástica, né? Você captar a energia do sol e transformar isso em energia elétrica tradicional, porque realmente isso eu acredito que começou em outros países, né, Antônio? Ou o Brasil ele já era pioneiro nessa questão da energia solar? O Brasil tem um cenário de pesquisa mais antigo, André. Desde 1992 a gente tem estudos direcionados aqui na Universidade Federal de Pernambuco. E o que não tem nada a ver com aquela, me corrija, eu sou totalmente amador, não entendo do negócio, aquela energia eólica que diz? Tem eólica também. Não tem nada a ver com a solar. Não, ou são aquilo duas ali, tecnologias totalmente mas diferentes. Ali também gera energia como se fosse a solar. Ele transforma o vento, no caso, né? Em energia. Questão de indução, tudinho, faz a transformação. A grosso modo, a eólica faz a transformação da incidência de vento em energia elétrica, mas normalmente num porte bem maior, que ali é direcionado para o mercado livre de energia, são grandes consumidores. E a solar é mais democrática, como eu te falei, que tu pode ter na tua casa. Tu pode ter no telhado da tua casa, entendeu? Não dá para botar em casa um poste daquele que você vê, você entra ali em João Pessoa, você vê ali, tem aquelas torres de energia, você vê bastante, né? Tá bem difundido isso agora. E a gente fica se perguntando, né, como leigo,
né? Vocês são mestres aí nesse assunto que mexe com a energia que todo mundo precisa. Então, assim, aí tem a placa, né? Por que placa? Tem que ter uma placa? Pode ser sim placa? Pode ser. Você acredita que futuramente as placas vão ser substituídas por outro tipo de captação, digamos assim, da energia solar? Porque tem coisa que hoje, por exemplo, hoje a gente tem um celular, né? Antigamente era só o telefone fixo. Quem imaginava que tinha um celular? Imagino eu, hoje, não entendo, sou amador totalmente, não entendo do negócio, vocês que são professores nisso. Da mesma forma que hoje tem a placa, amanhã vai ter um pedaço de fio que vai substituir. Imagina, lembra antigamente que tinha aqueles celulares enormes, ou era o telefone fixo, senão você não conseguia? Pois é, antigamente, lembra que a gente botava nas residências, nas empresas, aquelas placas enormes solar? Hoje a gente põe um celular, é uma placa solar isso aqui, põe lá em cima e resolve o mesmo problema. Acho que a tecnologia tende a avançar nisso, né? Tende e está avançando bastante. Só para encerrar essa questão de como funciona o sistema solar. Da placa solar, faz aquela captação ali da irradiância da luz do sol, gera aquela energia em corrente contínua para o inversor. O inversor é conectado na rede da concessionária. A gente está falando aqui de um sistema grid, sistema conectado na rede da concessionária que não usa banco de baterias. E esse não usar banco de baterias conseguiu trazer uma otimização gigante no valor final do mercado para a aquisição daquele determinado projeto. Então, ao ser vinculado no sistema da concessionária, na rede da concessionária, você ali durante o dia está fazendo esse trabalho da placa para o inversor converte e está conectado ali na rede da concessionária, onde a gente dimensiona o projeto de um jeito que durante o dia, em períodos de verão, como a gente está agora, período de radiância máxima de sol, o sistema gera mais do que o que aquela unidade consumidora precisa. Então, durante o dia, você está consumindo instantaneamente aquela energia, gera e consome, e tem um excedente, que essa geração a mais você injeta na rede da concessionária e a concessionária trabalha da forma que ela achar melhor. E ela lhe reembolsa em forma de quilowatt-hora, em forma de crédito, onde você pode pegar esse crédito e usar em período que não tem luz do sol, períodos de dias nublados, período noturno. Então, a grosso modo, é como se a concessionária fosse o nosso banco de baterias para esse determinado projeto. Então, sintetizando o funcionamento da energia solar, funciona desse jeito. E trazendo agora a segunda resposta para essa questão da tecnologia, realmente vem desenvolvendo um bocado, André. Para ter uma ideia, a gente estava conversando com um cliente que a gente fez um projeto há 3 anos atrás. Ele estava com placa de 400 watts de potência, 370 watts de potência. Hoje a gente está já trabalhando com placa de 600 watts de potência. Antigamente era só placa monofacial, que gera numa determinada superfície, aquela superfície que fica ali direcionada para a luz do sol. Hoje já tem no mercado placa bifacial, que gera tanto por cima como por baixo. Placa mais usada em projeto para laje, para solo, para telhado não tem muita diferença. Mas quando a gente vai para um projeto de solo ou laje, ou alguma superfície plana, a gente consegue usar uma placa bifacial, que ela gera tanto na superfície superior como na inferior, através do reflexo do sol naquela superfície, que a gente chama do albedo. Então, as luzes do sol, os raios solares são todos malucos ali, aquela superfície de cima. Pega esses raios solares e a gente tem a dispersão dos raios. Então, a superfície traseira, pelo reflexo da luz do sol com aquela outra superfície, ela consegue estar captando também para gerar mais energia. Então, a tecnologia vem desenvolvendo. Como tu viu, praticamente em 2, 3 anos dobrou a potência de placa para uma área bem parecida de placa solar. Então, eu espero muito que daqui a uns anos a gente com uma plaquinha desse tamanho consiga otimizar e muito a eficiência daquele sistema, daquela geração para o cliente. Que a gente sabe que quanto mais áreas for otimizada, mais espaço vai ter para a instalação e com isso vai ter mais possibilidades de projetos, entendeu? Mudou com essa mudança de potência que você citou aí. Mudou também a quantidade ou a capacidade da placa, o tamanho da placa? Mudou um pouco. Mudou para... Ela se tornou menor? Ou maior? Eu não entendo tecnicamente. Certo, mas é uma boa pergunta. Já que ela está com mais potência, imagina-se que também está maior. Mas aí que está. Muito pelo contrário. A tendência são as placas diminuírem para poder... A tecnologia, né? Imagina, tudo fica mais compacto, né? Não tudo vai aumentando, né? Tipo, hoje a gente tem um celular, quanto mais de tecnologia, maior é o celular. Então, eu não sei se isso também cabe no negócio de energia solar. Mas é uma observação bem legal essa que tu trouxe aqui. Então, há 3 anos atrás, essa placa de 370, 400 watts de potência que eu te mencionei, ela tinha 2 por 1.
2 de altura por 1 de comprimento. Hoje a placa dobrou de potência, a gente saiu ali de 370, 400 para 600. Para 680, já tem placa chegando no mercado de 700 watts de potência, a grosso modo dobrou, um pouquinho menos de 2 vezes mais potência, e ela aumentou um pouquinho de tamanho. Ela está ali em 2,30, a anterior 2 metros por 1, hoje está em 2,30 por 1,16, por 1,20. Mas qual a diferença do aumento de potência? Quanto mais potência na placa, mais tempo você tem de uso? Ou isso reflete em economia? Por exemplo, essa que dava aqui em torno de 300, vamos arredondar para 300, e essa que está em torno hoje de 780, 700. O que isso reflete para o consumidor final? Não reflete na economia mesma. A diferença é que essa aqui fica mais tempo com energia armazenada. Eu não sei como é que funciona isso. A diferença que dá. A economia é a mesma, porque a geração vai ser em relação à potência daquele sistema instalado. Então, por exemplo, se tu tem 10 placas de 600, tu vai ter 6 kW e pico ali para estar gerando o sistema. Se tu tem 20 placas de 300, também vai dar 6 kW no final, 6.000, entendeu? Então, as duas vão estar gerando a mesma coisa, mas tu tem uma otimização muito grande em questão de espaço, em questão de quantidade de equipamento, entendeu? Vamos trazer aqui a relação de um carro 1.0 para 1.6. Você vai chegar ali naquele destino do mesmo jeito. Entendi. Mas só que ali você vai ter uma otimização de tempo. Sim. Vai chegar mais rápido, porque o outro carro tem uma potência maior. Sim, uma velocidade maior. Então vai ter um esforço menor para aquilo, entendeu? Então aqui teve uma otimização de área, uma otimização de equipamento e também uma otimização de valor. De 3 anos para cá, a gente teve uma otimização de mais de 20%, 30% no valor dos equipamentos. Então, como o volume vem aumentando, a energia solar vem crescendo por ano 200%, 300%, de acordo com a Absolar e a APE Solar, Associação Brasileira de Energia Solar e a Associação Pernambucana de Energia Solar. Então, como o volume e a demanda vem aumentando, a produção aumenta e como tem mais equipamentos sendo produzidos por diversos fabricantes, o preço tende a se tornar mais otimizado também. Então, vamos trazer aqui um cenário de um projeto residencial. Se há 3 anos, 2 anos atrás era 35 mil, a gente consegue estar fazendo ali por 25, 27 mil. Então, deu uma otimizada muito legal. Formas de adquirir um projeto de energia solar. Pode ser adquirido com recurso próprio, cartão de crédito, financiado. Hoje, no cenário atual, normalmente o financiamento está ficando abaixo do valor da conta de luz. Entendeu? A gente já pegou clientes que ficou 20%, 30% abaixo o valor da parcela do financiamento em relação à conta de luz. Então a gente costuma até brincar com o cliente quando a gente... Vamos trazer aqui um cliente de R$1.000, por exemplo, que ele paga R$1.000 por mês na conta de luz. Ele fez o financiamento, ficou R$800, R$700 esse financiamento. A gente até costuma brincar com ele dizendo, ó, a gente está lhe dando R$200 por mês para você adquirir energia solar. Então você está recebendo ali um valor todo mês para adquirir o projeto. Então, a energia solar, como a gente conversou no começo, ela é bem democrática, todo mundo pode ter acesso a ela e pode estar adquirindo o sistema para a sua residência, comércio, indústria e assim por diante. Entendeu? E como é que está o cenário de energia em Pernambuco? O cenário vem crescendo bastante, André. A gente trazendo o cenário do Nordeste brasileiro, a gente está aqui numa região, numa localidade que tem um dos principais potenciais de radiância solar do mundo. Então, vem crescendo bastante, várias empresas nacionais, internacionais, europeias também, estão investindo pesado aqui no Nordeste brasileiro, aqui em Pernambuco também. No ranking, existe um ranking assim de cidades e de estados? Primeiro, segundo, assim, eu imagino eu já morei em João Pessoa e lá tem aquele negócio que o sol nasce primeiro, né? Ou isso não tem nada a ver, o sol nasce primeiro em João Pessoa, então lá tem o primeiro raio de sol. Eu posso estar falando leigamente, não tem nada a ver com raio de sol, esquece o raio de sol, né? Porque a gente não entende, né? Vocês são profissionais, então se o sol nasce primeiro em João Pessoa, lá recebe primeiro energia, 1 hora antes do que Pernambuco. Um exemplo, que eu sei que não é 1 hora, não sei. Isso dá um diferencial, dá uma qualidade melhor ou não tem nada a ver? Não, aí no caso não tem nada a ver, Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver que a gente faz um estudo em cima de hora sol pico. O que é essa danada nessa hora sol pico?
É aquele período de radiância máxima do sol durante o dia. E que horas é isso? Você imagina a hora, o sol está mais quente, meio-dia. Agora, por exemplo, meio-dia é o período de pico. Ele gira ali em torno de 5 a 6 horas por dia, dependendo da região. Então, de 10 da manhã às 15 horas da tarde, é aquele período que a gente sai na rua, a pele arde, né? Sim. Esse é o melhor momento para as placas captarem a energia? Esse é o melhor momento. Aí, mas me diga uma coisa, o pessoal que está em casa agora nos assistindo deve estar se perguntando, a placa está na minha casa, está lá tudo ligado, funcionando. Amanheceu, já está começando a captar? Já começa a dar o start no sistema. A partir de que horas? Vamos colocar ali 6h30, 7 horas da manhã. E já começa a captar essa energia solar? Já dá um start, começa a gerar um pouquinho e vai naquele gráfico ascendente, né? Ele começa um pouquinho de geração, vai aumentando. Chega no período de pico do dia, é o pico máximo desse gráfico de geração. E passou a hora de sol pico, ele vai diminuindo até encerrar a atividade dele, entendeu? Por volta de... Vamos colocar ali o mesmo horário, 17h30, 18 horas, dependendo da localidade. Uhum. Que tem locais que o sol demora um pouquinho a mais para se pôr também, né? Por exemplo, no Paraná eu tomei um susto. Eu estava no Paraná, 6h30 da tarde, 7 horas da tarde. 7 horas, sol. Claro. Eu disse, rapaz, vamos jantar. Eu nunca vou conseguir jantar com sol ainda. É muito cedo, cara. Assim, era tarde no relógio, já era 7 da noite, 19 horas, e o sol lá ainda se pondo, meio... E demora um pouquinho mais para nascer também, né? Para nascer, exatamente. Então, tudo é calculado em cima dessa radiância naquela hora de sol pico, HSP. Mas a gente sabe que um pouco antes dessa hora de sol pico tem irradiação solar e depois também da hora de sol pico. Então, por isso que a gente faz uma análise anual, analisando mês a mês, dia a dia, comportamento de acordo com a posição daquele telhado, aquela inclinação daquele telhado. Quando é no solo, é bem interessante que a gente bota na posição que a gente quer, na angulação que a gente quer, mas boa parte dos projetos são telhado, então a gente considera para onde está essa posição desse telhado, se é norte, sul, leste, oeste, qual a inclinação desse telhado, qual o tipo de material do telhado, para ver a questão de temperatura, de reflexo do sol e assim por diante. Então, tudo isso é levado em consideração para fazer o projeto. Entendeu? Então, vários parâmetros são analisados para trazer esse dimensionamento solar. Uma pergunta que eu acho que todo mundo que está em casa nos assistindo, e provavelmente vai poder bater um papo também na rádio, no FM, é se quando não tem sol, está chovendo, a energia não funciona, a placa não está funcionando, aí que você se engana, André. Tem a chuva, mas o sol continua existindo e mesmo assim capta. Como é que funciona? Faz a captação do mesmo jeito, André. Com a mesma intensidade não, né? Não, com a intensidade o calor precisa existir para que possa existir essa potência? Não o calor, mas sim a luz do sol. Então, muitas vezes é confundido essa questão, quanto mais quente o local, melhor para a energia solar. Pelo contrário, se o lugar for muito quente, acaba atrapalhando. Queima a placa solar, se for muito quente, ou as placas de vocês são preparadas para isso? A placa solar, ela pode ter algum incêndio ali naquela instalação, se for um material de baixa qualidade ou se for mal instalado. Aí, independente se tem muita irradiância, se não tem, se tem muita temperatura, eu não sei, pode ocasionar algum acidente. Se tiver uma má instalação ou se for um equipamento de baixa qualidade. Não, mas a gente sabe que a Solar Cavalcante não tem um problema não tem esse tipo de problema, Graças a Deus, não. Que é a melhor do Brasil, então a gente tem essa certeza dessa qualidade e competência que você, com seus sócios, zelam muito por isso. É o nome de vocês que está em jogo e é um negócio importante na vida de empresários, indústrias e pessoas, e vocês zelam muito por isso. Uma outra pergunta que eu acho que você também deve responder quando as pessoas adquirem a placa solar da Solar Cavalcante. Se alguém jogar, porque é telhado, né? Jogar uma pedra ali no telhado, a placa quebra que nem quebra uma telha? Como é que funciona aquele equipamento? Vai danificar, né? Vai danificar. Mas aí tem um dispositivo que mostra que ele está com defeito e vocês já são acionados, ou o consumidor tem que ativar vocês? Depende do sistema a ser instalado. Então tem inversores que a gente chama de inversor string. É um inversor que fica ali na parede, que normalmente boa parte das pessoas já conhecem também. O inversor ele não fica no telhado, né? Ele fica dentro de casa? É como se fosse o contador, o inversor? Ele fica próximo ao contador, fica próximo ao medidor, mas ele é uma caixa com componentes elétricos que ele faz essa inversão da luz do sol para a energia alternada que vai ser instalada na rede da concessionária, que vai ser conectado na rede da concessionária. Mas tem um reloginho nele também, não? Existe um reloginho de contar de quanto ele está recebendo ali de potência? Tem uma telinha
no próprio inversor e também tem um aplicativo no celular, daquele que a gente coloca para o cliente, também fica monitorando na empresa, que mostra os parâmetros daquele equipamento. O quanto ele gerou por dia, quanto gerou por mês, o quanto está gerando naquele determinado momento, o quanto está ajudando o meio ambiente e várias outras informações. Mas isso é uma pergunta interessante, André, que quando a gente instala o sistema, a concessionária vem e troca o medidor. Hoje, se você não tiver energia solar, você tem um relógio unidirecional. Entendi. Que ele só mostra o quanto você está consumindo. Só tem uma leitura. E tem outras leituras de reativa e assim por diante. Mas ele tem uma leitura de consumo. Quando você coloca energia solar, vai ter uma leitura de consumo e de geração, de injeção de energia na rede. Então a concessionária vem, a partir que a gente solicita a vistoria do projeto, troca esse seu medidor unidirecional por um bidirecional, que vai ter duas leituras ali, uma de consumo e uma de injeção de energia na rede. Além disso, você pode monitorar o seu sistema, a sua injeção na rede, a sua questão de crédito pela própria conta de luz, naquele campinho de observação na conta de luz, na parte inferior esquerda. Tem um descritivo ali de quanto você consumiu, quanto gerou de crédito e quanto sobrou de crédito para consumir em outro determinado momento. E no próprio celular também tem um aplicativo que a gente coloca, que indica todos esses parâmetros que a gente mencionou. E na tela do inversor também tem outro meio de analisar indicadores. Então tem 4 vertentes aí para você analisar o indicador do seu sistema e ver como está o comportamento dele. E tem 2 tecnologias, tem essa do inversor string e tem um microinversor. O microinversor ele fica lá em cima do telhado, embaixo de 1, 2, 4 placas, 6 placas, dependendo do modelo do microinversor. Então ele não fica na parede, fica lá em cima, embaixo da própria placa, na instalação mais enxuta lá em cima do telhado. E ele acaba que monitora e mostra nesse monitoramento como está placa por placa, entendeu? Então, se alguém danificar aquela placa, através de um sistema com microinversor otimizador, que funciona bem parecido, você consegue identificar exatamente o equipamento que está danificado. E no inversor string, que string são fileiras, quando você vai monitorar nele, você vai ver que aquela fileira de placa tem algum problema. Então, a gente aciona a equipe, para a equipe ir lá e verificar na fileira de placa onde pode estar ocasionando problema, que pode ser a placa quebrada. Se uma placa for danificada, a gente aconselha já fazer a retirada dela ou o desligamento dela, porque em alguns momentos ali ela pode estar gerando, mas pode gerar ponto de aquecimento. E uma placa gerando ponto de aquecimento pode gerar incêndio. Então a gente aconselha estar desativando aquele equipamento que foi danificado, para não ocasionar nenhum problema futuro, entendeu? Inclusive pode também, quer dizer, quem sou eu para querer dizer que se pode, né? Eu não entendo. Mas ela, da mesma forma que pode danificar e ter essa questão do incêndio, pode também gerar uma informação falsa, né? De estar gerando um número e não ser aquele número real. Normalmente a pessoa depois diz, botei, economizava R$300, não estou economizando mais. Está economizando menos, porque a placa está gerando menos. Devido a esse problema que ela está, e não saber. Pode acontecer. Dependendo do manuseio do equipamento, por isso que é importante comprar equipamento com distribuidores certificados, qualificados. Dependendo da logística desse equipamento, pode ter um manuseio ali na placa que pode ocasionar microfissuras. Essas microfissuras a gente não consegue ver olho nu. Mas se o equipamento ali for manuseado de forma errada, ou também no processo de produção, essas microfissuras, com o tempo, pode gerar ponto de aquecimento também. Esse ponto de aquecimento pode danificar, todo o seu projeto a perder por causa de arcos e de incêndios. E você pode perder o seu sistema, perder o seu imóvel e danificar aquele seu telhado. E se tiver embaixo ali pessoas convivendo, pode colocar em risco também a vida daquelas pessoas. Uma pergunta que eu queria fazer para você, Antônio, é a seguinte. Teve algum problema da Solar Cavalcante ou desse universo de placas solares com as empresas geradoras de energia tradicional? Como é que o mercado vê isso? Porque vocês são fantásticos, né? Trazem essa economia para o empresário, mas não deixa, de certa forma, de tirar uma economia, né, das empresas. E na Paraíba eu lembro que era Energisa, se eu não me engano. Energisa, né? Aqui antigamente era Celp, né? Agora é Neoenergia. Pronto. E como é que o mercado enxerga isso? Um concorrente, rapaz, eu tenho uma, né? E aí entra o mercado de energia solar para dividir aquela fatia. Exemplo,
uma Neoenergia que tinha um faturamento, digamos, de uma residência diária de R$ 300, caiu para 150. E como é que fica essa questão toda? Fala um pouquinho desse mercado. A concessionária, junto com o sistema de energia renovável que está injetando energia na rede, solar, biogás, biomassa, eólico, enfim, a energia que seja, ela acaba que continua faturando do mesmo jeito. O porquê? Porque a concessionária ela não ganha em cima da energia vendida. Ela ganha em cima da rede de distribuição. Questão de poste, de fio, de transformadores, subestações e assim por diante. Então, quando a gente pega a conta de luz da gente, a gente vê que tem duas tarifas. A TE, que é a tarifa energética, isso aí falando de um cliente de baixa tensão, e também de alta, mas tem outras distinções ali para ser feito, outro detalhamento a ser feito. Mas tem a TE, que é a tarifa energética, e tem a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, onde é que a concessionária entra aí para ganhar? Em cima da TUSD, na tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, ela ganha em cima de toda a infraestrutura que ela dispõe para aquela determinada unidade consumidora, entendeu? Então, vamos trazer aqui o cenário do ano passado. O ano passado tem a resolução 482, que quando você colocava o sistema de energia solar ou de alguma outra fonte renovável, você pagava ali só a taxa de iluminação pública, não pagava essa TUSD, junto à concessionária de energia. Na virada do ano, a partir do dia 1 de janeiro desse ano, entrou em vigor a Lei 14.300, onde implantou essa questão desse pedágio junto à concessionária, que é o pagamento da TUSD Fio B. Então, a concessionária está sendo remunerada por isso. Então, para projetos conectados, a partir desse ano, o faturamento da concessionária não muda, porque ela ganha em cima de toda a infraestrutura disponibilizada para as unidades consumidoras. Então, se você fizer um projeto para uma conta de R$300, ela ganha em cima da infraestrutura dessa conta de R$300, então ela continua ganhando do mesmo jeito. Para uma conta de 50, 60 mil também, se for do mercado cativo. O mercado cativo que eu falo é vinculado à concessionária de energia. Quando é o mercado livre de energia, você também continua pagando pela TUSD. Então é uma tarifa que você não se livra dela. Então a concessionária continua ganhando, faturando do mesmo jeito, aquele valor que ela recebe mensalmente, entendeu? Né? Porque a gente fica imaginando, né? Como é que o mercado vai reagir com essa tecnologia chegando e essa questão de energia solar. Antônio, quantas placas são necessárias? Eu sei que você vai dizer, depende do tamanho da casa, depende do tamanho do telhado. Mas o básico, quantas placas são necessárias? E outra pergunta, a Solar Cavalcante, ela é por placa? Ou é pelo projeto? Por quilowatt-hora. Então é pelo consumo do cliente. Então, se o cliente tem um consumo de 1.000 kWh mês, a gente vai fazer um sistema que atenda esse consumo de 1.000 kWh mês. Então você tem que ter, primeiro, você faz uma análise, você com sua equipe, do que aquele cliente ele consome mensalmente de energia. Em cima daquele consumo, você tem uma base, pela sua experiência, de vocês, de quanto ele vai precisar de placa solar na casa dele. Justamente. Então... Existe um mínimo? André, eu não tenho como botar meia placa. Ou é uma placa ou é duas. O mínimo é uma conta de R$300 e hoje a gente fala em questão de 5, 6 placas para então é bastante. Então quer dizer que uma conta de energia de R$300, você tem que botar no mínimo 6 placas? Essa vertente aí, dependendo da potência da placa. Eu pensava que era menos placa. Sistema. Então a gente já tem projetos com 4 placas, com placa com uma potência maior. Então quanto maior a potência da placa, menor a quantidade de placa. Quanto menor a potência da placa, maior a quantidade de placa. Então, tudo depende da potência do equipamento, entendeu? Outra pergunta. Se eu quiser botar só uma placa, eu posso? Pode colocar. Agora vai ter... Não, obviamente que eu imagino que eu vou ter, não vou ter a economia que eu gostaria ou que outros lugares vão ter. Óbvio, né? Mas, assim, se eu quiser botar só uma, não, eu quero botar só uma. Não precisa ser uma economia, um descontinho ali só para dar uma balanceada. Pode? Pode colocar. Então não tem barreira em relação a isso. Então você pode colocar uma placa, como pode colocar 1.000 placas. Então tudo vai depender daquela sua necessidade, entendeu? Se o cara botar, vamos supor, 1.000 placas, eu acho que não daria 1.000 placas, mas eu quero zerar minha conta, pode? Quanto mais placa, mais economia, vai chegar a hora que, bicho, deu R$1 aqui a conta do mês. Não tem como se livrar. Ou você existe uma regra? Existe uma regra. Só tem uma regra que uma coisa taxa... é você diminuir a conta de energia da residência das pessoas de R$300 para 150. Não estou jogando aqui 50%. Certo.
Mas você diminuir, eu, concessionária, eu, Neoenergia, está pensando diminuir de 300 para R$ 10? Não, aí já não consegue. Não consegue porque não tem tecnologia para isso? Ou porque existe um respeito para poder o mercado de vocês ficar bom para todo mundo? O interessante realmente é ficar bom para todo mundo, tanto para a empresa, que é a integradora, que é a Solar Cavalcante, como para o cliente, que é a unidade consumidora, como para a concessionária. Então, todo mundo estando bem, o negócio vai fluir perfeitamente. Tende a fluir perfeitamente. Pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho. Mas aí é o seguinte, tem tecnologia sim para bater 100% da conta, que são sistemas off-grid. O que é um sistema off-grid? É um sistema isolado da rede da concessionária, onde você utiliza banco de baterias. É um sistema pouco convencional de ser utilizado pela precificação dele. Em comparação com o sistema on-grid, que é esse que a gente trabalha conectado na rede, um off-grid é 3, 4, 5 vezes mais caro, tem um valor maior em relação ao on-grid. O porquê dele ser pouco convencional, que normalmente o off-grid é utilizado em locais remotos, que não tem conexão com a rede da concessionária. Locais de campo, produtor rural, locais remotos que não tem essa conexão. E como a energia elétrica é uma coisa bem difícil de faltar, eu acredito que por ano falta 2, 3 vezes e não chega a 10 minutos. Acho que a tendência é cada vez mais deixar de faltar energia. Sendo otimizada e não melhorada essa rede. Então tem que analisar, vale a pena eu investir num sistema com banco de baterias 3, 4 vezes maior o valor, para ficar 20, 30 minutos por ano utilizando esse armazenamento, entendeu? Já que no sistema on-grid eu posso usar a concessionária para armazenar esse meu crédito excedente. Então tudo é uma questão de análise de investimento, de viabilidade do negócio e de payback do valor a ser aplicado, entendeu? Existe a possibilidade de... essas placas, elas seguram durante um tempo sem energia? Faltou energia, faltou do mesmo jeito. Ah, é? Eu achava que ela ficava armazenada em alguma coisa, tipo... então ela só serve para poder diminuir a carga da energia que vem da rua, para isso não incidir no valor da conta. Mas ela não serve também para ficar como se fosse uma energia reserva, não. Não fica ali estocada. Ei, faltou energia no meu bairro. Só na casa de André que tem energia, porque tem placa solar. Ficou ali 1 hora, 2, 3, sei lá. Existe isso? Ou existe um projeto para isso? Existe. O projeto com banco de baterias, que é o off-grid. Então você pode colocar um banco de baterias para fazer esse armazenamento, entendeu? Se faltar energia no sistema on-grid, vai faltar energia do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Na sua casa, no seu comércio, enfim, onde você estiver utilizando essa energia, mas por uma questão também de segurança. Então, o inversor, como a gente falou, a gente considera como se fosse o cérebro do sistema, é o que faz a parte inteligente de conversão de energia, de monitoramento, de configuração de parâmetros, tensão, corrente, frequência e assim por diante. Assim que perde a conexão com a rede da concessionária, o inversor reconhece, entra ali no seu processo de ilhamento, ele reconhece que perdeu essa conexão com a rede e ele corta a injeção de energia na rede. Então, corta aquele link inversor e conexão com a distribuição daquele determinado cliente. Então, por isso que falta energia na casa. Vamos supor aqui que faltou energia na tua rua porque um cara veio, bateu no poste, o poste caiu. Rompeu aquela linha da concessionária naquela tua rua. Vai ter que vir algum técnico da concessionária para dar manutenção. Ou colocar aquela rede para funcionar novamente. Então, imagina o cara ali dando manutenção e tu injetando energia na rede. O cara pensando que está tudo desativado, tudo sem energia ali naquela determinada linha. Então, se tu estiver injetando energia na rede, pode causar algum acidente. Então, por norma de projeto e de execução, faltou energia, o inversor tem que ser acionado ali para cortar aquela injeção de energia na rede para não ocasionar nenhum acidente. Quando alguém for mexer naquela linha que foi danificada, entendeu? Entendi. E qual é o perfil de um cliente para energia solar, hein, Antônio? Explica para a gente. Hoje a gente trabalha com 4 vertentes, André. A gente trabalha com cliente residencial, contas a partir de R$300, como a gente mencionou. Trabalha com cliente comercial, que são empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Tem um cliente industrial, que aí a gente já faz uma análise mais detalhada, mais consultiva para esse cliente.
A gente na Solar Cavalcante, a gente também tem uma parceria com o Mercado Livre de Energia, que é um mercado que, vamos explicar resumidamente aqui, é como se fosse a bolsa de valores ali para você comprar uma energia numa tarifa menor. Hoje a energia no mercado cativo está 98, 99 centavos. Você consegue comprar uma energia ali com 20, 25, 30% de desconto. Então, para grandes consumidores, por conta de 100 mil, 500 mil, isso já é um impacto bem grande. Então, ele trabalha com esse perfil de cliente, onde faz uma venda consultiva, direcionada para como trazer uma eficiência energética melhor para aquele cliente, se ele faz 100% solar, se faz uma mesclagem ali como um AP autoprodutor de energia, mesclando energia solar com o mercado livre e assim por diante. E também tem o cliente produtor rural, que a gente entra nessa vertente para otimizar a energia para esse cliente. Então hoje a gente trabalha com esses 4 perfis: cliente residencial, comercial, industrial e produtor rural. Entendeu? E qual é o valor? Vamos falar de números. Como é que a pessoa que quer hoje entra em contato com o teu comercial lá na empresa, na Solar Cavalcante, quer comprar uma placa? Obviamente que vai se fazer um projeto, depende de cada situação, é uma situação, como você já explicou. Mas, em média, para esse consumidor de R$300 que está nos assistindo aqui agora e quer adquirir hoje uma placa, quando digo uma placa, um projeto para que seja, para que diminua a conta dele consideravelmente, né? E vocês que a partir de R$300, um número de placas mínimas seria de 4, 6 placas, né? Quanto é que custa uma placa hoje? Vamos trazer o cenário de projeto. Porque para o consumidor final a gente não vende só um equipamento, a gente vende o conjunto que vai fazer funcionar. Isso, não é só placa com esse negocinho que você falou, qual é o nome? O inversor, a placa, proteções, enfim, todo o conjunto. Já existe proteção da placa? Alguma coisa para não bater nela? E o sol, é porque no que você protege a placa, você também inibe os raios de sol, né? Deve ser por exemplo, eu imagino o sul, chuva de granito, meu Deus do céu, quem tem placa deve viver com a mão na cabeça, não tem nada a ver. Tem equipamento que tem resistência à chuva de granizo. Então, dependendo ali lógico, do grau... Sobe, joga uma lona em cima que vai ter chuva para não quebrar a placa. Aí atrapalhou a irradiância solar, entendeu? Mas aí o cara fica, não, eu prefiro que hoje não tenha, mas eu vou poupar a placa do que quebrar, eu tenho que pagar. Mas se bem que eu acho que é a própria empresa que fica encarregada. Existe tipo um seguro? Tem seguro também. Tem seguro também. Então, hoje, energia solar é uma coisa muito bem estruturada a nível nacional. Então, por exemplo, tem fabricante que produz ali a superfície da placa com proteção para granizo, proteção para reflexo da luz do sol. Imagina tu colocar, vamos supor que tu mora num edifício de 30 andares. O cara do lado ali com 5 andares botou algumas placas ali no telhado dele e fica fazendo aquele reflexo. Vai te incomodar pra caramba ali na tua varanda, quando tu estiver na tua janela. Então, por isso que a gente fala, a qualidade do equipamento. Então, tem equipamento de baixa qualidade, que não tem tratamento anti-reflexo, que qualquer ponto de aquecimento, ele vai gerar um incêndio ali, assim por diante. Então, tem equipamentos com proteção para granizo, anti-reflexo, para não incomodar o vizinho que está ali vendo aquele telhado. Tem equipamentos com tecnologia half cell, que é como se fosse 2 placas em uma. Se tiver algum problema numa metade de uma placa, a outra metade continua funcionando. Tem equipamentos monocristalinos e policristalinos. O poli está entrando em desuso. O monocristalino está ganhando cada vez mais espaço. O mono é um silício mais refinado do que o policristalino. Então, tendo esse refino do silício, consegue ter uma eficiência maior naquele equipamento para ter com isso uma geração maior. Então, tem várias tecnologias aí no mercado. Em questão de precificação, vai depender da conta de luz e do equipamento a ser utilizado. Então, como a energia solar é um mercado novo, muitas pessoas pegam 2 propostas e dizem, essa está mais barata, eu vou fazer com essa. Mas não vê a questão de potência, questão de equipamento. Então, é como a gente costuma dizer, tem ali, não desmerecendo questão de fabricantes, mas tem ali um determinado carro da Toyota e um carro de outra marca. Vamos colocar uma marca estranha que a gente não conhece. Você vai saber que o carro ali da Toyota vai ter uma boa qualidade, um bom desempenho, uma boa manutenção. E o outro vai trazer uma dor de cabeça, de revenda, de equipamentos, na parte de manutenção também. Então a energia solar também funciona desse jeito. Tem o fabricante que está ali na categoria AA e A, que é o topo da pirâmide em questão de qualidade. E tem o equipamento que está lá no C, na base da pirâmide. E às vezes nem aparece na base da pirâmide.
Então, o que o cliente tem que analisar para a questão de precificação? Comparar valores. Então, hoje a gente tem projeto que parte ali de 10 mil, 12 mil reais para fazer uma aquisição completa, já com projeto, com instalação, com tudo. E tem projetos que aí giram na base dos milhões, dependendo do perfil do cliente. Mas para iniciar, a gente tem projetos de 10, 12 mil reais para atender um perfil de cliente que tem a conta nesse start aí de valor, entendeu? Um projeto desse de 10 mil reais, o retorno do cliente é em quanto tempo? Ele consegue tirar aqueles 10 mil que ele investiu na placa com quanto tempo, em média? De acordo com a forma de aquisição do sistema. Se ele adquirir com recurso próprio, ele não vai estar pagando juros de cartão de crédito e financiamento. Comprei à vista, fui lá na Solar Cavalcante e fechei um negócio com vocês. 10 mil reais, esses 10 mil voltam em quanto tempo? Entre 2 anos e meio e 3 anos. Consegue ter o payback desse investimento. A gente está falando aí de 30%, 33% ao ano, né? Ou seja, depois é só lucro. Depois é só lucro. Você está pagando só aquela taxinha junto à concessionária. Se for financiado, vai ser de acordo com o prazo que você estabeleceu para o financiamento. Se for 60 meses, o payback são 5 anos. Lógico, comparando a questão da parcela, se ficou de acordo com a conta de luz ou se ficou mais baixa. Se a parcela do financiamento ficou mais baixa que a conta de luz, no primeiro ano você já tem economia. No primeiro mês você já tem economia, perdão. Se sua conta de luz são R$1.000 ali por mês, e se você estiver pagando R$700 no financiamento, no primeiro mês você já tem economia de R$300. Uma coisa importante de linkar, financiamento, a parcela é fixa, dependendo do agente financeiro que você decidir financiar. Vocês também dão esse suporte? A gente faz todo o processo para o cliente. Então, dependendo da negociação com o cliente, a gente entrega todo o sistema turnkey, chave na mão. O cliente disse, eu quero energia solar, a gente faz todo o processo para o cliente. A parte do fornecimento do equipamento, a parte do projeto e homologação junto à concessionária, a parte da análise estrutural daquele cliente, se o telhado vai suportar, a parte do financiamento para esse cliente. O processo de financiamento hoje é tão prático que o cara não sai nem de casa para ir no banco. A gente faz todo o processo, manda um link para ele, vai chegar no SMS ou e-mail, ele clica, faz a biometria facial, deu ok, assinou o contrato, projeto fechado, dinheiro na conta para avançar com todo o sistema solar dele, entendeu? Uhum. Existe algum tipo de restrição? Não, né? Restrição existe, André, mas é bem específica. Exemplo, quem é que não pode ter hoje um sistema de energia solar? Tem alguns cenários. Primeiro cenário, o cara que não tem espaço suficiente para instalar aquele equipamento, espaço de telhado. Mas ele pode contornar isso fazendo um espaço remoto. Vamos supor que tu queira colocar no teu condomínio, um prédio que tu mora aqui em Recife. Teu projeto precisa ali de 200 metros quadrados de área, tu só tem 20 metros quadrados disponível. Poxa, aqui ficou inviável o projeto tal, não foi o fim do mundo ali para esse projeto. Pode pegar esse sistema e instalar no local remoto, num terreno no interior, em algum telhado no interior, e trazer para cá essa geração, entendeu? Que a concessionária não reembolsa o sistema em forma de crédito. Então, se você gerar em algum local no interior e fazer esse vínculo de unidades consumidoras no projeto, você pode gerar energia em algum outro local que tem espaço disponível e gerar para essa unidade consumidora que não tenha. Segundo viés para quem não consiga fazer o projeto, está inadimplente no mercado. Se ele quiser fazer financiado, por exemplo, um cliente inadimplente no mercado não consegue financiamento. Então, o caminho é fazer com recurso próprio ou cartão de crédito, um dos dois. E o terceiro, que na minha visão é o pior cenário que tem, é se tiver alguma briga financeira com a concessionária de energia. Se tiver alguma dívida junto à concessionária, se tiver algum problema jurídico junto à concessionária, não vai conseguir fazer a aprovação daquele projeto. Porque para fazer a aprovação do projeto tem que estar adimplente com a concessionária de energia. Que é uma coisa que se resolve também. Mas é a parte mais chatinha que tem, porque não vai conseguir aprovar o projeto para conectar na rede da concessionária, porque tem débito com a concessionária. Então, cabe a gente, como empresa, explicar ao cliente, fazer essa consultoria para o cliente, para ver o melhor caminho junto a ele, para ele estar adquirindo aquele sistema de energia solar e estar usufruindo desse benefício. Outra coisa, essa inovação está sendo bem aceita pela sociedade, né? A gente percebe aí empresas, todo mundo aderindo, né? A gente sabe dessa importância que tem, também no aspecto da natureza, essa questão que você fala também. Eu queria que você explicasse esse outro lado.
a questão da aceitabilidade, né? A gente costuma dizer na empresa, André, que só não tem energia solar quem não conhece. E o porquê disso? Porque a partir que você conhece do benefício da energia solar, você consegue estar fazendo a aquisição de forma extremamente simplificada, como a gente conversou aqui no decorrer desse bate-papo. Então você tem uma democracia de dizer, pô, eu quero no meu telhado ou não quero energia solar, se eu tiver espaço disponível. Poxa, mas não tem espaço disponível, coloque em outro lugar. Coloca no telhado da sua tia, que é lá de Petrolina, para gerar para cá, que é no finalzinho ali do estado. Então, a forma de adquirir está bem simplificada. Questão de financiamento está bem simplificado de conseguir também. Então, com isso, André, e com a economia que o cliente ali pode ter mensalmente, de até 95%, a aceitabilidade está muito grande. Então, em questão de crescimento, você vai ver que daqui a uns dias a energia solar vai estar no topo da energia mais consumida e usada aqui em âmbito nacional. Existe a possibilidade de essas empresas como a sua, de energia solar, migrarem para outras áreas? Depende da visão do gestor, né? Depende da visão do gestor da empresa. Por exemplo, hoje a gente tem uma parceria com a empresa que está em São Paulo, Rio de Janeiro, de Mercado Livre de Energia, que é a Urca. Hoje está entre as 10 principais comercializadoras de energia do Brasil, que ela trabalha com biogás e biomassa. Então, a gente também utiliza essa fonte de energia para gerar para aquele determinado cliente. Então, o carro-chefe da gente é a energia solar, onde a gente utiliza muito bem para o mercado cativo, que é um mercado vinculado à concessionária de energia. E se for para outra vertente, para entrar no mercado livre, como a gente conversou anteriormente também, a gente pode trazer essa mesclagem de soluções. Com energia solar, com biogás, com biomassa, ou só biogás e biomassa. Então vai depender da negociação com o cliente. Então na empresa a gente pivotou em relação a isso. A gente incluiu mais algumas fontes de energia, mas isso aí vai depender da cabeça do gestor. Se ele vai ficar só com solar, se vai entrar no Mercado Livre, se não vai, e assim por diante. Depende da visão de cada empresário, entendeu? Mas pela sua experiência, assim, você acha que isso não é ter futuro, mas cada dia mais que passa, né, a gente percebe que tanto as empresas como as residências estão indo para esse universo. Com relação a essa questão da natureza, essa questão sustentável, como é que é a questão da energia solar? Tem uma pegada sustentável bem legal, André. Tem 2 cenários que o cliente pode estar adquirindo, aliás, 3 cenários que o cliente pode estar adquirindo no sistema de energia solar. Pensando nessa questão da natureza, vamos tirar um pouquinho a questão da economia financeira. Pronto, justamente esse. O principal cenário, que pega em torno de 70% a 80% dos projetos, é a questão da economia financeira. Tem ali uma margem que gira entre o ambiental e o social, que é em torno de 10% a 5% do perfil do cliente. Então, vamos trazer aqui o cenário, vamos pegar um cliente industrial, para tu entender esse cenário. A partir que a gente faz um projeto com o cliente industrial, que ele faz essa mesclagem solar e mercado livre para ser um autoprodutor de energia, a gente emite para ele um certificado ambiental internacional, que é o I-REC, onde ele pode utilizar isso para ter benefícios em questão de impostos, questão de otimização ambiental para divulgar no marketing positivo da empresa, sendo uma empresa verde. Então, a parte ambiental é muito benquista, principalmente em clientes PJs, clientes comerciais e industriais, porque pode utilizar aquilo para uma pegada positiva para a empresa. A empresa pode ter um selo verde aí de qualidade, entendeu? Entendi, é importante, bem importante. Uma outra coisa bem importante também, Antônio, eu queria saber da Solar Cavalcante o seguinte, que a gente vê que tem, assim, obviamente existem outras empresas também que fazem o que vocês fazem, né? E o cuidado de quem está procurando empresas de energia solar, queria saber de você, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa assistindo a gente, essa questão da credibilidade do mercado. A gente sabe que vocês têm essa notoriedade e vocês se destacam justamente por isso. E como identificar, né, essas empresas que são concorrentes de vocês, mas aí quando esbarra na questão da qualidade, da pontualidade, dessa preocupação que eu sei que você tem, inclusive você não queria que eu falasse, eu vou falar aqui,
mas o nosso querido Antônio, ele se preocupa muito com a qualidade do material usado, né? De não buscar botar qualquer coisa ali, dinheiro pelo dinheiro. Então, assim, a gente sabe da preocupação sua e do seu sócio, né, em levar para as residências e para os empresários, para os negócios, indústrias, fábricas em si, a melhor qualidade com a melhor mão de obra, que também é um diferencial, né? Não é qualquer um que está ali instalando, é um técnico formado por vocês, digamos assim, então, obviamente ele tem a formação dele, mas tem todo um treinamento que eu tenho certeza que seu sócio junto com você, qual é o nome do seu sócio? Felipe. O Felipe, ele se preocupa muito junto com você em não ter qualquer um ali. Tem um cara ali que ele sabe que realmente vai passar por um treinamento, porque afinal de contas é o nome da empresa que está indo para a casa das pessoas, para a empresa das pessoas, né? E eu sei que você tem essa preocupação. E ali é uma preocupação, André, que você está abrindo as portas da sua casa e da sua empresa para pessoas estranhas estarem acessando a sua casa. Então, realmente tem que ter todo um perfil de atendimento de qualidade para levar aquela melhor solução para aquele determinado cliente. Então, como identificar a credibilidade de uma empresa? Primeiro cenário, pega cases que aquela empresa já efetuou. Clientes que já foram, que já tiveram instalações com aquela determinada empresa, clientes que já foram atendidos por ela, para ter aquela referência. Segundo lugar, a empresa tem um quadro próprio de engenharia ou terceiriza essa engenharia. Então, o que mais tem hoje no mercado são empresas terceirizando a sua engenharia. Então, a partir que terceiriza a engenharia, perde aquela qualidade de supervisão de projeto. Entendeu? Entendi. Aí, tipo, qualquer um vai lá, o cara que botou em uma tá botando em todas. Você entra na internet, acha um engenheiro qualquer para desenvolver seu projeto, você pega o projeto pronto. Pega um curioso desse aí. Pega um curioso aí que o cara só tá ali visando a parte financeira e vai e faz um projeto com o cara daquele. Então, o primeiro cenário, essa da credibilidade da empresa com clientes, para pegar referência desses clientes. Segundo lugar, se a empresa tem um quadro próprio de engenharia, que isso é fundamental, porque o projeto de energia solar é um projeto elétrico. Então, tem que ser supervisionado por um engenheiro eletricista. E também tem a questão estrutural. A questão estrutural depende do engenheiro civil. Então, por isso que a gente fez esse vínculo. Eu como engenheiro civil, meu sócio como engenheiro eletricista, tem nossa equipe que também tem outros profissionais da engenharia para fazer essa supervisão de projetos. Terceiro parâmetro, quais equipamentos essa empresa está utilizando? Então, questão de módulos, por exemplo, a gente tem algumas maneiras de analisar se aquele módulo tem uma boa qualidade. Por exemplo, o módulo da classificação Tier 1. O que é essa classificação? É a classificação que analisa a saúde financeira daquele fabricante, o volume de venda daquele fabricante. Ah, Antônio, mas para que eu quero saber a saúde financeira do fabricante e quanto ele está vendendo no ano? Que a gente entende que se ele tiver com a saúde financeira legal, bem estruturada e estiver vendendo bem naquele ano, tem grande chance daqui a 25 anos, 30 anos, ele está no mercado para atender aquela tua garantia. No papel, o papel aceita tudo, né? O cara pode botar lá que dá 40 anos de garantia, mas quem sabe se daqui a 2, 3 anos ele está no mercado para assistir aquela garantia. Isso acontecendo lá na Solar Cavalcante, não a Solar Cavalcante parando. Mas pessoas que, obviamente, conhecem outras empresas e fecham com outras empresas, né? E aí a Solar Cavalcante absorve um cliente arrependido que quebrou a cara, foi na empresa de Paulinho, que inventou de botar energia solar. E aí é um cara que não se preocupou com a qualidade técnica, não se preocupou com a qualidade do material das placas, não se preocupou com o atendimento final, não se preocupou em dar um suporte para o cliente, e o cara está arrependido, mas já tem aquele investimento ali. Como é que a Solar Cavalcante, aonde é que a Solar Cavalcante pode entrar aí? Meu amigo, Irmã Instituto começar do zero. Ou não, existe alguma coisa que pode ser aproveitada? Eu digo isso porque tem muita gente que já tem, que usa da energia solar, que por acaso ainda não é da Solar Cavalcante, mas que vai ser. Como é que esse cliente pode ter os serviços da Solar Cavalcante? André, isso é uma pergunta extraordinária. Na empresa a gente tem um setor de manutenção, de OEM. Então a gente também tem esse serviço na empresa. Um cliente que é nosso ou que seja de outra empresa pode contratar a Solar Cavalcante para fechar um pacote de manutenção, onde pode ser recorrente
Mês a mês a gente está ali com aquele vínculo com o cliente para atender o sistema daquele cliente, fazer uma manutenção preventiva, preditiva ou corretiva, dependendo de como esteja o projeto dele. Mas tem cenários que a gente já chegou para analisar, fazer uma vistoria técnica para ver se aquele cliente poderia entrar no pacote de manutenção da gente, que a gente não pega qualquer cliente. Tem cliente que a gente já chegou que o negócio estava tão destruído, que a gente fez, infelizmente aqui não dá para vocês entrarem no pacote de manutenção da gente. Porque estava, desculpa a palavra aqui, mas estava uma desgraça aquela instalação daquele cliente. Então a gente já chegou ao ponto de dizer, infelizmente a gente não tem como pegar esse seu serviço. Porque aqui o negócio está uma bagunça, está bem desorganizado, então não tem como você se tornar cliente da Solar Cavalcante. Que o cliente escolhe a empresa, mas a gente também escolhe o cliente. Não é todo cliente, não é toda unidade consumidora que vai se tornar cliente da gente, entendeu? Então a gente analisa o cenário para ver se aquele perfil de cliente também se enquadra no perfil da empresa. Que a gente não pode estar aceitando tudo que a gente vê pela frente. Então na empresa tem esse pacote de manutenção, onde a gente fica cuidando do sistema do cliente para trazer uma vida útil maior, uma eficiência maior e com isso uma geração e economia ainda maior para aquele cliente. Primeiro cenário, analisa sempre a empresa com quem você está fazendo negócio. Hoje é muito simples, é só entrar na internet, ver avaliações daquela empresa no mercado. Se a empresa está vinculada à Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar. Tem um selo, Tem um selinho de qualidade. Se está associado à APE Solar, que é a Associação Pernambucana de Energia Solar, que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário e bem importante aqui em âmbito estadual. Quem é o presidente lá? Quem é a Hoje pessoa? O presidente é Rudney, da APE Solar. Então ele está à frente aqui da gestão aqui no estado. Vamos trazer o Rudney aqui, né? Vamos, eu vou lhe passar o contato dele para você dar uma conversada Acho com ele, que é importante. Né? Falar do mercado em si, Sim, né? Sim, é importante ter essa conversada com ele, que com certeza ele vai trazer uma visão bem legal aqui da associação. E a empresa, estando com esses padrões de qualidade, com certeza tende a entregar um serviço de qualidade. Falar em qualidade, como identificar se os equipamentos são de qualidade? A pessoa que não entende. Vocês só de longe chegam, já sei que aquilo ali não perde, pelo que eu estou vendo aqui, pela experiência de vocês. Mas uma pessoa que nem eu, que não entendo, como é que pode... como saber se os equipamentos são de boa qualidade? A gente tem um canal de pesquisa que é liberado para todo mundo, que é o Google. Então o cliente que não conhece a linha de equipamento pode entrar no Google e colocar principais fabricantes de placa solar, de módulo solar do mundo. Deve ter na placa que está lá, deve ter alguma coisa que ele vai pegar essa referência. Aí vai ter um rankzinho lá de fabricantes, peguem atualizados de 2022, 2023, principais fabricantes de placa solar em 2022, 2023, vai ter o ranking. Vê ali os 5 principais, que com certeza vão estar com padrão de qualidade. Hoje a gente trabalha muito bem com a Ginco, com a Ryzen, com a Kenidian. Então são os fabricantes que dão uma prioridade grande aí em questão de trabalho. Tem alguns outros, mas a gente analisa quem está nessa classificação da Tier 1. Tier 1 é aquela classificação que a gente conversou de saúde financeira, de volume de venda daquela determinada empresa. E para o investidor, tem uma certificação que é a Tuve Wayland, uma certificação internacional, e também tem a certificação do Inmetro aqui nacional, mas o Inmetro hoje só está certificando investidores de pequeno porte, que é investidor até 10 kW. O investidor desse gera ali para entre R$ 1.000 e R$ 1.300 de energia. Para certificações de investidor maior, tem a Tuve Wayland, que é uma certificação internacional, que ali mostra que aquele equipamento tem toda uma análise de laboratório, teste de laboratório, foi aprovado em laboratório, para poder estar rodando no mercado. Mas o investidor também pode entrar no Google e colocar principais fabricantes de investidor em 2022 e 2023. Como ele está finalizando o ano 2023, com certeza ali no comecinho de 2024 já vai ter pesquisa no mercado para 2023. Tem um canal que a gente gosta muito de pesquisar o mercado da energia solar, que é a Greener. Se você colocar no Google Greener, vai ter alguns relatórios ali de energia solar, que vai mostrar esses principais fabricantes a nível nacional e mundial. Agora tem o seguinte cenário, André, não adianta você ter uma Ferrari e colocar ela para andar em estrada de barro, na buraqueira ali, né? Então não adianta você ter o melhor equipamento solar que tem no mercado, mas a instalação ser feita de forma errada. Você usar um conectorzinho que a gente chama de MC4, de baixa qualidade, utilizar cabeamento de baixa qualidade, a instalação em si ser de baixa qualidade, porque não adianta você ter os melhores equipamentos se vai ter problema na instalação.
Então, um bom equipamento precisa ser bem projetado e bem instalado, para trazer um conforto aí para o cliente no espaço e tempo da vida útil dele. Que a placa chega a 25, 30 anos, se for bem cuidada, né? Ter sua manutenção preditiva, preventiva e, se necessária, corretiva. Então, ela sendo bem cuidada, ela vai chegar ali 25, 30 anos, até um pouco mais, se tiver todo aquele zelo pelo equipamento e ele for bem instalado. Utilizar todos os equipamentos de acordo com aquela instalação, entendeu? Entendi. Antônio, esse é o mercado que gira, qual o capital hoje que gira em torno desse mercado de energia solar? A nível nacional. Nacional. O valor exato eu não vou saber te dizer, André. Eu vou pesquisar e passo para tu esse cenário. Mas é um mercado que vem crescendo muito anualmente. Então, para ter uma ideia, em questão de volume de venda, por ano está crescendo entre 200% e 300%. Então, é um mercado que todo ano vem duplicando, triplicando o volume de potência instalada e de conexões na rede da concessionária. Em nível nacional, Pernambuco, Paraíba, São Paulo, em todos os estados do Brasil. Então, a energia solar está sendo muito bem aceita e vem ganhando seu espaço cada vez mais. Então, com certeza, daqui a uns anos a gente vai ver a energia solar ali no topo, a nível nacional, de energia conectada na rede, entendeu? Fechando o ano de 2023, a Solar Cavalcante fechando aí o ano com balanço... Essa parte aí é mais confidencial. Confidencial. Mas a gente está com um volume de venda bem legal. Praticamente hoje a gente está fechando um projeto por dia. Então, atenção os concorrentes aí da Solar Cavalcante, fica de olho no pessoal da Solar Cavalcante, tem que fazer alguma coisa para brecar eles, porque os caras aí estão arrebentando aí, saindo na frente aí. Pra você ter ideia, o cara não quer dizer quanto fatura mês e o ano dele, quanto é que deu. Então você já sabe que o negócio é bom, né? Se fosse fraco, ele não estaria questionando essa questão de falar valores, né? Então a gente sabe da importância de vocês. Hoje, quantos colaboradores hoje na Solar Cavalcante? Hoje, CLT, a gente tem 12 e tem a equipe terceirizada. A equipe terceirizada chega a uns 10 colaboradores terceirizados. Aí você faz a conta, né? CLT com os terceirizados, o cara mantém uma folha dessa, quanto é que ele não deve tirar por mês e por ano faturamento? É muita dor de cabeça, né, também? Tem a dor de cabeça da gestão, gestão do negócio, mas hoje a gente está com uma equipe tão boa, André, que o pessoal desenvolve o negócio, a empresa está estruturando uma engrenagem ali, que se eu e meu sócio a gente viajar, o negócio funciona tranquilo, sem a gente. Tranquilo. Então, é a estruturação que a gente está fazendo. Profissionais de alto padrão, de alta qualidade e muito bem capacitados para o mercado que a gente atende, para o mercado da energia solar. Então, hoje a gente tem profissional na parte comercial, profissional na parte de recursos humanos, profissional na parte administrativa, sim, profissional para projeto, para desenvolver o projeto ali com... Não terceirizando o projeto é da própria empresa, já que a gente tem o próprio quadro de engenharia nosso. E a gente tem profissionais para questão do pós-venda. Então a gente simplesmente não quer vender para o cliente e pronto, esqueceu do cliente. Instalou, é o que queria. Tem um setor de pós-venda. Para depois da instalação a gente estar acompanhando o cliente. A gente tem uma tela na empresa que fica monitorando todas as usinas que foram feitas pela Solar Cavalcante e também as outras que não foram feitas por nós, mas entraram no pacote de manutenção. Então a gente tem uma tela na empresa que a gente fica analisando indicadores dessa usina. Se a usina está operando na eficiência esperada, que foi calculado para aquilo, se ela está abaixo daquela eficiência ou se ela está offline. Se ela tiver algum desses parâmetros abaixo da eficiência ou se tiver offline, a gente já recebe um alerta na empresa para entrar em contato com o cliente, identificar o que pode estar acontecendo ou verificar no monitoramento do sistema. Então, a gente tem todo aquele zelo de estar cuidando do cliente, que o cliente teve a confiança de estar fechando seu projeto com a Solar Cavalcante. Então, a gente é grato por essa confiança e a gente responde essa gratidão com serviço de alta qualidade. Então, o atendimento nosso, a gente preza muito por isso, se pondo no lugar do cliente. A gente, como cliente, gosta de ter atenção e ter respeito, então a gente presta tudo isso ao cliente, atenção e respeito para o cliente, além de cliente, se tornar um amigo da Solar Cavalcante. Importante esses detalhes aí. Para você que está nos acompanhando em casa e você que nos acompanha também na Hits FM 103.1, a gente batendo um papo aqui com Antônio Cavalcante, que é o diretor executivo da Solar Cavalcante, essa grande empresa de energia solar aqui do nosso estado. Antônio,
muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa. Volte mais vezes. Com certeza. E eu queria que você olhasse para aquela câmera e dissesse para quem está em casa, se quiser adquirir os produtos da Solar Cavalcante, como é que faz? Entre em contato com vocês têm lá um atendimento, o departamento comercial de vocês, e também suas redes sociais. Se o pessoal quiser o WhatsApp, fica à vontade. Certo, perfeito. André, antes de fazer o encerramento, obrigado pelo convite, para a gente estar tendo esse bate-papo, onde trouxe aqui o conhecimento, mas de acordo com as perguntas que tu desenvolveu aqui, aprendi um bocado também. Coloca a cabeça para rodar, para pensar que isso é importante. E agradecer também ao Senado do Podcast, pela Hits FM, por ter cedido esse espaço aqui para a gente estar falando um pouco e trocando essa ideia sobre energia solar. Aos ouvintes, espero que tenham gostado e tenham assimilado mais informações e mais conteúdos aí para tomar a melhor decisão quando for adquirir o sistema de energia solar. E para entrar em contato com a Solar Cavalcante, tem o nosso número de contato, que é o 81-DDD 3223-4892. Tem o nosso e-mail também do setor comercial, que é o comercial@solarcavalcante.com.br. Tem o nosso site, tudo gira ali em torno da Solar Cavalcante, www.solarcavalcante, Cavalcante com E no final, cavalcante.com.br. E a mídia social, Instagram e Facebook, @solarcavalcante, onde vocês podem estar acompanhando projetos realizados, novidades sobre o mercado da energia solar e também sobre novidades sobre a empresa. Então, contato comercial pode ser feito através desses canais de atendimento que passei aqui para vocês. Inclusive, o Paulinho vai colocar aqui, viu, Paulinho? Depois coloca aqui no lettering, para o pessoal que está em casa seguir e entrar em contato com a Solar Cavalcante. Qual o nome do sócio lá? Felipe Paulo. Felipe Paulo. Vamos entrar vamos até ligar para o Felipe Paulo aqui, para convidá-lo também para vir aqui falar um pouquinho da Solar Cavalcante em um breve encontro. Obrigado mais uma vez, então, André. Antônio, obrigado. Obrigado você que nos acompanhou pelas redes sociais, você que nos acompanha aqui na Play Hits TV, você que ainda não segue, segue a gente e também acompanha o programa Mercado Business, que volta amanhã com um novo entrevistado aqui para a Play Hits TV no Mercado Business. Obrigado pela sua audiência, seu carinho e fica sempre com a gente.